Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Olá, sejam bem-vindos à Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo, que vai ao ar toda terça-feira, 19 horas. Boa noite, amigos, boa noite, Zé Mauro, boa noite, Ana Lu. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite, nossos amigos queridos que nos assistem nesse momento, aqueles que vão nos assistir pela rede. E, mais uma vez, agradecemos estar aqui reunidos com vocês. Muito obrigado pela presença. Boa noite, Luzia. Boa noite, Zé Mauro. Boa noite, queridos amigos. Sejam bem-vindos aqueles que vão estar assistindo o nosso programa pela primeira vez. Eu já estou vendo aqui, a tia Edila já está aqui de prontidão. Boa noite, tia Edila. Boa noite. Boa noite, minha tia. Diz que está na rua, mas vai chegar e assistir ao vivo. Ótimos, aguardamos. Isso. Maria Isabel, boa noite, seja bem-vinda. A Abel chegou cedo dessa vez também. Olha o implicante. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho, que isso é muito importante para a rádio e para o programa. E antes de começarmos, vamos orar. Ana Lúcia, faz para a gente a prece de abertura? Faço sim. Vamos então, meus queridos irmãos, fechar os nossos olhos. Vamos esquecer as preocupações, os aborrecimentos e vamos aproveitar esses breves momentos em que estaremos em comunhão com o plano espiritual. Que possamos, na noite de hoje, amado Mestre Jesus, receber mais esclarecimentos para os nossos espíritos que ainda são tão imperfeitos, que o estudo possa clarear as nossas dúvidas, aliviar os nossos sofrimentos, para que possamos nos fortalecer e, quem sabe, um dia estarmos fora da classificação de espíritos imperfeitos. Sabemos que há uma longa estrada a ser percorrida, mas também temos certeza de que não estamos sós, não estamos abandonados. E na noite de hoje, elevamos os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais e rogamos a assistência para o nosso trabalhinho da noite. Graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Então, vamos lá para o nosso trabalho de hoje, para o nosso programa. Hoje o tema é os bons pregadores. E vamos começar a entender o que seja isso, lá organizando as ideias. No livro no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 6, item 5, o Espírito de Verdade, ele nos orienta duas coisas. Primeiro, é que nós nos amemos uns aos outros, porque o que é regido pelo amor é forte, é duradouro, é sincero,
tem verdade. E a segunda orientação é que para que nós nos instruamos, não só aquela instrução formal, que é muito necessária, não há dúvida nenhuma, é ela que traz o nosso progresso moral, mas também que nos instruamos com as palavras da Boa Nova, pelos ensinamentos trazidos pelo Mestre amado. Criarmos o hábito de refletirmos sobre as coisas, os acontecimentos da vida, sobre as instruções recebidas. Amai-vos e instruí-vos, porque aqui nos leva um conhecimento sem amor. O conhecimento sem amor, um conhecimento sem moral, nos leva a guerras, ao desenvolvimento de armas letais, nos leva à arrogância, ao orgulho desacerbado, aos preconceitos, às manipulações das pessoas. Daí surgem os falsos profetas, os maus pregadores, seres que têm inteligência desenvolvida, eloquência, mas utilizam para o mal, para manipular pessoas, tendo ali em vista a sua satisfação pessoal, a satisfação dos seus próprios interesses. Então tem a diferença entre o conhecedor e o sábio. O conhecedor é que conhece, é o que detém a teoria. E o sábio, além de conhecer, de deter as teorias, ele vivencia essas teorias. Por isso é necessário nos instruirmos à luz do Evangelho, nos esforçarmos a cada dia para colocá-lo em prática. Isso é que faz a diferença entre ser um bom ou um mau seguidor do Cristo. Essa é a diferença entre ser um bom ou um mau pregador das palavras do Cristo. O bom pregador é aquele que estuda, lê nas entrelinhas, analisa, reflete se aquelas palavras realmente são do Cristo, se o Cristo agiria daquela forma, e só depois internaliza aqueles ensinamentos. E assim, com esses cuidados, pode se tornar um bom pregador, um transmissor fiel das palavras de Jesus. Um bom pregador, ele segue o conselho que Jesus deu a Sara, a esposa de Benjamim, o criador de cabras. Primeiro, é necessário esvaziar o nosso vaso interior, limpá-lo bem, para poder receber os ensinamentos do Evangelho. Porque se nós não tivermos esses devidos cuidados, corremos o risco de contaminar, de deturpar os ensinamentos da Boa Nova e sair por aí, replicando esses ensinamentos, mas cheios de personalismos, colocando aqueles caquinhos neles, que o nosso orgulho e a nossa vaidade vão se encarregar, sim, de colocar, de usar esse personalismo. Os maus pregadores, eles visam os próprios interesses pessoais. Os bons pregadores, eles visam o interesse do Cristo, o interesse das pessoas. Então, como identificá-los? Essa bendita doutrina nos dá subsídios suficientes para discernirmos o que é cristão do que não é cristão. Então, cabe a nós estarmos vigilantes. Os bons pregadores suscitam a união, a paz, o amor, nos fazem entender o que é errado o desamor, a vingança, o duelo, o preconceito, nos levam à reflexão e assim nos tornam livres. Os maus pregadores, ao contrário, nos acorrentam pela ignorância. Então, precisamos estar atentos. Bons pregadores é o nosso tema do programa de hoje, número 102. Zé Mauro. É isso aí. Os bons pregadores. Quando falamos, no que nos traz o tema de hoje, bons pregadores, é claro que rapidamente vem na nossa mente os apóstolos, Claro, foram aqueles que, depois do Cristo, partiram pregando o cristianismo, todo aquele ensinamento de Jesus. Paulo, Pedro, João e os demais, que trabalharam intensamente. Mas vieram outros depois do Cristo, são tantos, Francisco de Assis, Francisco de Paula, enfim. E tantos outros que realmente nos trouxeram pregações maravilhosas. Mas o que é pregar? O que é uma pregação? Por definição,
é abordar, comentar um assunto por sermão, fazer a divulgação de algo, alguma coisa, alardear, passar ensinamentos. Tudo isso, né, nos dá uma ideia, por definição, do que é pregar. E hoje ainda temos pregadores? Temos alguém pregando no mundo de hoje? Sim, muitos até, né? Mas alguns, a Luzia até citou aí, não pregam exatamente o que chamamos de uma boa pregação, né? Em termos de valores morais, espirituais. Mas pregar é distribuir informação, divulgar, falar diante de uma pessoa, ou de um grupo, ou de centenas de pessoas, aquilo que se quer transmitir, ou seja, aquilo que aquele pregador interessa, ou que ele quer, por algum motivo, divulgar. Não é isso? Bom, então cada um prega aquilo que quer, aquilo que tem dentro de si, mas cabe àqueles que vão ouvi-lo sentir o que está sendo passado, o que está sendo pregado, e escolherem ouvir ou não, usarmos o nosso livre-arbítrio, né? Mas aqui, como diz o nosso tema, estamos falando dos bons pregadores. E quem foi o maior pregador que esteve entre nós? Claro, né, que vem logo à nossa mente o Mestre Jesus, né? Mas tivemos alguns pregadores antes da vinda do Mestre também. Temos exemplos no Antigo Testamento, né, daqueles que preparavam a humanidade para receber um dia o Mestre, como Isaías, outros profetas, inclusive Moisés também. Mas o maior de todos foi o Mestre Jesus, que inclusive influenciou a todos, inclusive aqueles que vieram antes dele. Ué, mas como assim? Influenciou os que vieram antes dele? Sim, meus irmãos. Pois ele estava lá, comandando tudo aquilo. Uma vez que Jesus é o governador espiritual do nosso planeta, desde que ele começou a ser criado, né? Então, ele também influenciou os que vieram antes, como influenciou os que vieram depois dele, e não só aqueles que conviveram com ele, né? Quando a gente pensa muito em pregação, pensa em Jesus e aqueles que o acompanharam. Então, nós temos esses que foram grandes pregadores, e hoje ainda temos pregadores, como comentamos, que não pregam exatamente a palavra do Cristo, né? A mensagem do Cristo, alguns inspirados em outros valores, mas, enfim, por isso mesmo, nós vamos nos preocupar aqui, trazer os bons pregadores, aqueles que pregam bem, né? Então, estamos falando dos ensinamentos de Cristo. Aí vem um raciocínio e uma pergunta. Será que também podemos ser pregadores? Será que somos, e se somos bons pregadores, sabemos pregar? E eu diria que podemos sim, né? Num tamanho infinitesimal menor do que esses que citamos aqui, né? Mas todos nós somos ou podemos ser pregadores do Evangelho. Uma vez que a cada oportunidade em que falamos com alguém, ou com algum grupo, ou numa reunião sobre os ensinamentos do Cristo, também estamos pregando, né? Jesus disse, onde estiverem 2 ou mais reunidos, estarei com vocês. E devemos falar sim, não devemos nos omitir. Falar, mas não com a intenção de convencer ninguém, mas principalmente dirimir dúvidas ou esclarecer pontos equivocados, passar ensinamentos, desde que estejamos preparados e tenhamos certeza, né, solidamente daquilo que vamos passar. Eu passei um caso muito interessante. O meu pai foi criado na Igreja Metodista, foi criado no Rio pelo bispo da Igreja Metodista, a família dele toda era dessa igreja. Não, no caso não é a igreja em si, mas eu fui com ele visitar um tio que estava doente, tinha lá uma senhora que ainda existia muito mais naquele tempo, e hoje ainda existe muita desinformação, principalmente sobre a doutrina espírita. E na conversa eu comentei com ela sobre uma parábola de Jesus. E ela inocentemente falou, mas você conhece as parábolas de Jesus? Eu falei, conheço.
mas você não é daquela religião do seu pai? Eu falei, sou espírita, somos kardecistas. Mas vocês não estudam o evangelho que Allan Kardec escreveu? Quer dizer, aí eu tive a oportunidade de esclarecer para ela o que era o evangelho segundo o espiritismo, né? Que Kardec montou o trabalho que os espíritos trouxeram para ele montar de reunir ali os ensinamentos morais do Cristo por ordem de assunto, etc, etc. Então é isso que eu estou falando. Na hora que temos uma oportunidade, esclarecer pessoas que possam estar com esse tipo de dúvida, né? O cuidado que temos que ter sobre falar desse tipo de coisa é grande, porque ainda nos falta muito, com certeza, no nosso espírito, para sermos comparados a um desses que citamos, né, como pregadores mesmo, né? Mas é claro que podemos fazer a nossa parte e nos esforçarmos para estar sendo cada vez melhores. Para isso é importante já termos assimilado no nosso espírito a intenção daquilo do que queremos falar. Quando formos transmitir alguma coisa, sabermos o que queremos, o que estamos transmitindo. Falar do evangelho sem estudar, sem nos esforçarmos, ao menos, para trazer para dentro do nosso espírito, sem tentar viver o evangelho, então não seremos bons pregadores, né? Seremos como os fariseus, que falavam do que não estava em seus corações, né? Falavam palavras bonitas, mas por dentro não era nada disso. Vejam como está em Mateus 5, 37. Seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Então, irmãos, não podemos ter duas palavras. Temos que tentar viver o que pregamos, porque, na verdade, vamos pregar aquilo que vivemos, que temos no nosso coração. É isso, Ana Lu. Ainda temos muito que aprender, né? Mas estamos aqui para aprender. Quando nós pensamos em pregadores, automaticamente nós imaginamos alguém discursando a respeito de um assunto que a pessoa domina, que a pessoa é uma expert. Todo mundo aqui, se a gente falar, ele vai pregar, vai discursar, vamos colocar assim, a gente fala, a pessoa domina esse tema. Ocorre que ainda somos aprendizes na escola de Jesus. E aqui neste orbe, nós temos a oportunidade de aprimorar, de experimentar, de aprender as virtudes ensinadas pela doutrina espírita. Então, hoje, nós vamos refletir acerca das nossas palavras, dos nossos discursos durante a nossa caminhada terrestre. Porque a Luzia e o Zé Mauro já falaram, em algum momento, nós somos pregadores, sim. Veremos que cada um aqui já tem um conteúdo suficiente para falar da doutrina espírita. E isso é muito importante, porque acarreta responsabilidade quando a gente está falando da doutrina. O conteúdo da pregação, né, falar besteiras, né, abobrinhas, aí é bate-papo. Mas quando a gente se propõe a falar da doutrina, ou de um assunto até sério, né, um assunto médico, tem uma relevância e a gente precisa ter esta consciência. É fato que, por vezes, o que sai da nossa boca não condiz com os nossos atos. E é aqui que a gente deve parar e refletir, né? O nosso comportamento, como está muito alinhado às nossas imperfeições, nós somos falhos. E aí, às vezes, a gente fala isso, fala aquilo, porque isto, a doutrina, fora da caridade não há salvação, aí começa a falar tudo que está aqui escrito no Evangelho. Mas nós estamos praticando atos que não condizem com as palavras. É isso. E eu tenho certeza que aqui todos nós escorregamos nessa questão, né? Às vezes a gente prega uma coisinha assim, não, deixa pra lá, não vai brigar, e daqui a pouco a gente também tá lá um pouco incendiando, né, uma história. Então, por exemplo, eu amo a doutrina espírita, mas eu não gosto de fazer caridade, não tenho muito tempo. É isso que a gente precisa
pensar. E pensamos. E se pensamos nos benfeitores espirituais? Verificaremos que os seus atos estão plenamente compatíveis com as suas palavras. Aí está o nosso objetivo: buscar a compatibilidade de palavras e do comportamento. O dia que a gente conseguir casar, aí a gente já subiu mais um degrauzinho. É claro que isso demanda esforço, isso demanda vivenciar os ensinamentos de Jesus, mas não vivenciar 1 horinha, 5 minutos, ou quando está ali pregando. Vivenciar plenamente. Lembrar que em alguns momentos a gente vai falar, opa, aqui eu não posso. Quer dizer, poder pode, mas aqui eu vou tentar não tropeçar novamente. Porque quando a gente vivencia 1 horinha, né, um dia, hoje até que eu me comportei bem, alguns minutinhos, mas a gente precisa internalizar de forma que esses ensinamentos, eles tornem-se hábitos. E hábito é um desafio para nós, espíritos imperfeitos. É ou não é? Vamos lá. As pessoas aí que gostam de fumar, não é difícil parar de fumar? É difícil. Eu tive um pai fumante. E eu lembro. Desencarnou e ainda continuou fumando, né? Quer dizer, até desencarnar ainda fumava, não abandonou o vício. Ou a pessoa tem o vício da gula. Tem ansiedade, aí desconta na comida. Mas eu não consigo. É um hábito. E não é fácil a gente mudar os nossos hábitos, mas a gente precisa ter consciência, poxa, eu tenho esse hábito, e esse hábito não é legal. Por exemplo, adequando aqui ao nosso tema, muitas pessoas gostam de dar lição de moral nas outras pessoas. Não faça isso, não faça aquilo. Ok. E o que você faz? É isso que precisa ser trazido, analisado por cada um também. Porque aqui a gente também não está querendo dar lição de moral em ninguém. A gente está apenas refletindo sobre a questão de pregar e o comportamento não ser condizente. Então, como eu disse, o hábito ele vai ser um desafio para nós que ainda somos tão imperfeitos, né? Os espíritas, então, fundamentam melhor ainda. Quando eles dizem assim, mas é muito difícil acabar com os hábitos, porque são muitas encarnações, eu trago isso de encarnações passadas. Então, o espírita que gosta de fundamentar, né, que é difícil mudar o comportamento, aquela síndrome da Gabriela, eu nasci assim, eu morri assim, vou morrer assim. Não, nós precisamos, então, dar o exemplo e lembrar todo dia. Vai tentando melhorar um hábitozinho, aos pouquinhos. Eis que em algum momento a gente vai falar, nossa, agora sim, já estou começando a encaixar as coisas. Não é isso, Luzia? Com certeza, nós temos que estar vigilantes sempre, né? E para que nós possamos ser bons pregadores, que todos nós, né, em níveis diferentes, somos pregadores, podemos ser, temos esse potencial, nós precisamos harmonizar, fazer esse link entre o intelecto, a moral, temos que estar sempre atentos a isso, nós precisamos educar a parte intelectual e também educar a nossa alma. Emmanuel diz que a educação é a luz que sustenta o ser e mantém esse equilíbrio entre o cérebro e o coração. Então, é essa busca constante desse equilíbrio entre o coração e a mente que nós temos que ter. E é claro que nós estamos falando aqui da educação moral, né? Porque é o nosso objetivo daqui de hoje. A educação, essa educação moral, ela amplia os horizontes, fazendo com que o ser humano utilize essa inteligência, já também desenvolvida, baseada nos princípios morais e a serviço do bem. E o grande exemplo a seguir de um bom pregador é o nosso modelo, nosso mestre e nosso guia, Jesus. Jesus, ele adequava a linguagem ao ouvinte para que todos pudessem entender e reter o ensinamento. Não só escutar, mas conseguir apreender esse ensinamento. Ele falava para os doutores da lei
e também para os pescadores, aquelas pessoas do povo, pessoas que, em sua grande maioria, nem sabiam ler e escrever. E mais do que isso, ele pregava através dos atos, ele pregava através da força da exemplificação. E conhecia o seu público, e o público conhecia Jesus. Então acontecia essa conexão, conseguia fazer esse link. O bom pregador tem o intuito de passar a mensagem, uma mensagem, de ensinar, e está preocupado com o crescimento dos seus seguidores. E, claro, o exemplo é sempre Jesus, porque ele também era assim. Ele estava ali preocupado, sim, em passar a mensagem, mas também com o crescimento de quem o seguia, o desenvolvimento moral. Ele tentava captar a alma de cada um que estava ali parado o escutando. Então, quem prega deve observar exatamente a coerência entre os valores que está ali apregoando com os seus atos, com os seus pensamentos, com os seus sentimentos. E isso não se faz sem amor. Sem amor a Deus, sem amor ao próximo, sem amor à causa. O amor, ele constrói pontes e derruba muros. Paulo de Tarso disse, e com muita sabedoria, na sua carta aos Coríntios, que ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o bronze que soa ou o símbolo que retine. E Paulo, ele foi um excelente pregador. Ele pregava com as palavras e também pregava com os seus atos. Temos uma humanidade muito intelectualizada, com grandes conquistas na área da ciência, da tecnologia, mas com a moral deficitária, que nos conduz aos mesmos problemas milenares: guerras, preconceitos, exclusões, cancelamentos, brigas de todos os gêneros. Ainda temos maus pregadores que incentivam esse tipo de comportamento e esse tipo de sentimento. E ainda temos maus cristãos que seguem essas orientações. Precisamos estar atentos se a palavra vem de Deus e pensar: será que Jesus, o maior dos pregadores, falaria desse jeito? Nos aconselharia dessa forma? Se a resposta for sim, ótimo, perfeito. Vamos estar ali diante de um bom pregador. A boa pregação tornará a humanidade mais fraterna, nos levará a reflexões que nos ajudarão a superarmos o nosso egoísmo. Por isso a importância do bom pregador, porque ele atinge ali o âmago da pessoa e faz com que a partir daquela sementinha plantada comece a ser trabalhar aquela terra para poder germinar e posteriormente também dar frutos. Jesus, ele veio para orientar, para educar a todos nós. Ele se colocava nessa tarefa como um pastor e nós como as suas ovelhas. Mas ele era um pastor especial. Ele pastoreava as nossas almas. Assim como o pastor dá a vida pelas ovelhas, ele deu e dá a vida por nós, para a nossa salvação, para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução. Quem ama, carrega Deus no coração. E quem carrega Deus no coração, replica as suas leis. Faz com que elas cheguem em todos os pontos do planeta. Jesus carregava Deus em seu coração. Ele era movido pelo amor. As suas pregações eram banhadas de amor. Por isso, ele atingia todas as pessoas, de todos os níveis, de todas as classes. E nos dias atuais, temos bons pregadores, bastante inclusive, pessoas que se preocupam de serem fiéis aos ensinamentos do Cristo. E cabe a nós outros termos ouvidos atentos para ouvir os bons ensinamentos, bom senso para discernir e o livre-arbítrio para internalizá-los. Gustavo está falando aqui. O Evangelho dá o caminho, capítulo 19, pregai pelo exemplo das vossas obras para fazer os homens verem o mérito da fé.
Verdade, o Gustavo, já ia falar Antônio, então está acostumado com o Antônio. Verdade, Gustavo. O exemplo é a melhor forma de pregação, né? O Francisco de Assis aqui dizia que nós devemos pregar o evangelho o tempo todo e, de quando possível, falar dele. Então, ele estava se referindo também aos exemplos, porque quem tem filho sabe, né? Nem sempre o que a gente fala eles escutam, mas o que a gente faz, eles estão ali com a anteninha ligadas para poder repetir. Então, temos que ter muito cuidado, sim. E não só, como a Ana Lu falou, de cor, falar todo o evangelho, daquelas frases, né, feitas que o espírita gosta de repetir, mas mais do que isso, exemplificar, agir, falar, né, dessa forma. Zé Mauro? É isso aí. E ainda no nosso tema do bom pregador, né, ele deve apresentar os ensinamentos, aquilo que quer pregar, né, como falamos aqui, respeitando o entendimento, o livre-arbítrio daqueles que o assistem, né? Não é convencer ninguém. Pregar é você estar num ambiente que você sinta agradável, né, para aquela pregação, ou até entrar num debate, se for um debate sadio, mas respeitando sempre o espaço do outro. A doutrina nos ensina algo muito importante. Quando Kardec perguntou no Livro dos Espíritos qual a melhor religião, e eles responderam: a melhor religião é aquela que faz melhor o homem. Então, cada um na sua religião, se estiver melhorando, for uma religião que está fazendo bem a ele moral, espiritualmente, cada um chegará na sua hora. Não diga, vai ser espírita um dia, provavelmente até, mas sentirá vontade de procurar coisas novas, e sempre serão coisas cada vez melhores, né? E esse trabalho deve começar, então, vai se pregar, de observação com quem se está falando, né? Pode ser um cidadão, pode ser um grupo. Não adianta levar ensinamentos, ideias, onde sabemos previamente que não serão aceitas, né? É aquela semente jogada na pedra, que vai bater o sol e ela não vai germinar. E nós não devemos falar com quem não conhece. Não é dizer que, não, ele não conhece nada da doutrina, não vou falar sobre isso. Não, dependendo, né? Respeitando o nível de aceitação, se percebermos que o terreno é fértil, devemos falar assim. Com relação a isso, tem uma passagem do profeta Isaías, que ele disse tristemente, falando com Deus, após fazer uma pregação: Senhor, quem acreditou na minha pregação? Eles têm olhos para ver, mas não veem. Têm ouvidos para ouvir, mas não escutam. São todos insensíveis às coisas do Espírito e fogem apavorados, porque já estabeleceram através da língua aliança com o mal. Isaías estava percebendo realmente, né, que estava falando para um grupo que não aceitava ainda aquilo. Nós temos muitos ensinamentos hoje, muitas orientações que nos são trazidos de diversas formas, até no nosso dia a dia, mas ao longo do tempo nós vamos recebendo ensinamentos, ainda mais hoje que nós temos a doutrina, né, tão esclarecedora, essa doutrina que é o Consolador Prometido, que nos traz esclarecimento sobre os ensinamentos do Mestre. Mas muitas vezes ainda não usamos nossos olhos para ver, nem nossos ouvidos para ouvir, né? Eu gostaria de trazer aqui uma lembrança, já citamos ele várias vezes, eu, Luzia, acho que a Ana Lu também. É uma passagem de Paulo que tem uma simbologia muito interessante na pregação. Eu peguei isso de um trabalho que nós fizemos do livro Vida e Atos dos Apóstolos, de Kai Bar-Schutel. Os apóstolos faziam questão de pregar no templo, nas ocasiões das festas de Pentecostes, porque ali se reuniu o povão judeu, né? E eles iam pregando para o povo ali. E os judeus reconheceram Paulo e começaram a exortar o povo de que ele era contra o templo, que ele era contra os judeus, porque Paulo já pregava o cristianismo. E Paulo, então, é arrastado por aquele povo para fora do templo, começam a espancá-lo,
E o pecado de Paulo, que eles acusavam, era pregar a ressurreição dos mortos e a palavra de Jesus, exatamente o que Jesus tinha ensinado. E aí avisaram o tribuno da corte, que estava espancando o homem, ele pegou os soldados, foi até lá e tirou Paulo, para tirar o Paulo dali, ele mandou prendê-lo. Mas o Paulo, muito inteligente, ele pergunta ao tribuno, ele diz, olha, eu sou judeu, eu nasci em Tarso, eu já persegui cristãos, mas eu tenho muito a dizer, o senhor me permite falar com esse povo? E o tribuno, você é judeu e tal, permitiu que ele voltasse e ele começa a fazer um discurso novamente para aquele povo. E ali ele conta o que ele foi antes e o que ele era agora, depois daquela transformação da estrada de Damasco. Tipo, olha, eu fui como muitos de vocês, mas Jesus me transformou naquela passagem. E agora, essa é a verdade que eu sigo. E, novamente, aqueles que eram contra toda essa mudança começaram a gritar que ele precisava morrer, que estava errado, e Paulo já estava sendo levado para ser açoitado. Mas, na sua sabedoria, era um doutor da lei, tinha muito conhecimento, né? Ele perguntou ao centurião, você pode mandar açoitar um romano sem ser julgado? E o centurião, então, fica os pés saem do chão, né? Para falar, realmente, para eu açoitá-lo, se ele é um romano, ele precisa ser julgado e condenado. E aí, para se livrar disso, ele fala, olha, leva ele preso, amanhã vamos levar ele para o Sinédrio. Ou seja, botar na frente dos poderosos da religião, né? E assim, dessa forma, a doutrina de Jesus, da imortalidade da alma, do amor, chegava então aos grandes nos tribunais, os grandes, os poderosos, os dominantes que constituíam o farisaísmo sacerdotal. E eles também precisavam ouvir a doutrina do Cristo, né? E Paulo foi lá e então aproveitou e contou também toda essa história. E é claro que muitos que ali ouviram certamente plantaram uma sementinha. E daí segue a história. A gente sabe que Paulo sofreu muito, foi muito perseguido. Mas o que é importante nisso? Vejam que Jesus, claro que através da vontade do Pai, da vontade de Deus, eles fazem Paulo chegar até ali, por quê? Eles contaram com um dos maiores pregadores que existiram na Terra e com a sua força e a sua coragem. E assim deve ser o bom pregador, né? Não desistir de Jesus nunca. Paulo teve todos os motivos, não só nessa passagem, como outras, de desistir. É isso aí, Ana Lu. Você contou uma história, agora eu vou contar outra. Uma história que está no livro Alvorada Cristã. Vamos lá, deixa eu passar os dados. Alvorada Cristã foi pelo espírito Neio Lúcio, através do nosso amado Francisco Cândido Xavier. E vocês vão ver que essa historinha que eu vou contar vai se encaixar na vida de muita gente. E vocês... assim, é a teoria que se aplica à prática, né? Então, vamos lá. O nome da história é Pregação Fundamental. Um aprendiz de Nosso Senhor Jesus Cristo, entusiasmado com os ensinamentos do Evangelho, decidiu propagar enquanto vivesse. Ele leu atenciosamente as lições do mestre e começou a comentá-las por toda parte, gastando dias e noites com essa ocupação. Chegou, porém, um momento em que ele precisou pagar as próprias despesas e ele foi compelido a trabalhar. Empregou-se sobre as ordens de um orientador que não lhe agradou, ou seja, ele não gostou do chefe dele. Esse diretor de serviço achava-se muito distante da fé e, por isso, contrariava-lhe tendências religiosas. Controlava-lhe as horas com rigor e observava-o com apontamentos rudes. O pregador do crucificado não mais se movimentava com a liberdade que ele tinha em outro tempo. Ele era obrigado a consagrar largos dias a trabalhos difíceis que lhe consumiam todas as forças. Ele tinha uma vida normal, né?
Ele tinha que trabalhar e, como todos nós, saía, empregava o esforço, trabalhava, tinha problema no trabalho. Resumindo, é isso que a história está mostrando para a gente. Ele prosseguia ensinando a boa doutrina quanto lhe era possível. Porém, não mais podia agir e falar como queria ou como pretendia. Ele procurou o diretor de serviço e ele falou: olha, eu não quero mais ficar aqui. E pode me despedir, eu vou embora. E o proprietário, que o empregara, indagou do motivo que o levava a essa resolução. O pregador, um tanto irônico, explicou assim: quero ser livre para melhor servir a Jesus. Não posso aceitar o cativeiro da sua casa. E aí, nesse dia de folga absoluta, ele se sentiu tão independente, tão satisfeito, que ele animadamente foi divulgar lá a doutrina. Em várias casas, conforme ele tinha lá imaginado na cabecinha dele. Ele, repousando, de madrugada, foi dormir e ele sonhou com Jesus. O Jesus vinha encontrá-lo e ele reparou-lhe a beleza celeste e ajoelhou e beijou a túnica resplandecente de Jesus. Jesus, porém, isso em sonho, hein, meus amigos, estampava uma fisionomia dolorosa e de indisfarçável tristeza. O discípulo, que é o nosso pregador aqui da história, inquietou-se e interrogou: Senhor, por que te sentes amargurado? O Cristo respondeu melancolicamente: por que desprezaste, meu filho, a pregação que te confiei? E ele fala assim: como assim, Senhor? Replicou ele: ainda hoje abandonei um homem tirânico para melhor ensinar a tua palavra. Tenho discursado em vários templos e comentado a boa nova por onde eu passo. E o mestre disse assim: sim, esta é a pregação que me ofereces e que desejo que continues fervorosamente. Todavia, eu confiei ao teu espírito a pregação fundamental da verdade, a um homem que administra os meus interesses na terra e não soubeste executá-la. Tua humildade construtiva no espírito de serviço modificaria o coração daquele homem que ele considerou como tirano, do chefe. Se lhe desse 5 anos consecutivos de demonstração evangélicas, estaria preparado a caminhar por si mesmo na direção do reino divino. E ele, que determina sobre o tempo de 200 homens, se faria melhor, mais humano e mais nobre, sem prejuízo da energia e da eficiência. E aí, o nosso pregador da história acorda sobressaltado e não dorme mais naquela noite. De manhã, ele se colocou a caminho do estabelecimento que ele trabalhava, onde ele pediu demissão, procurou o diretor e foi humildemente falou assim para o diretor: Senhor, rogo-lhe desculpas pelo meu gesto impensado e, caso seja possível, readmitir-me a esta casa, peço que o faça. Aceitarei qualquer gênero de tarefa. O chefe, patrão, admirado, indagou: quem te induziu a esta modificação? E ele responde ao chefe: foi Jesus. Respondeu ele: não podemos servi-lo por intermédio da indisciplina ou do orgulho pessoal. O diretor concordou sem vacilação, exclamando: entre, estamos ao seu dispor. Então, essa historinha, eu achei ela sensacional, porque ela encaixa perfeitamente para todos nós, espíritos imperfeitos, principalmente aqueles que já abraçaram a doutrina espírita. Então, a gente precisa ter em mente que a gente vai sim ter uns desafios, um chefe complicado, mas o que a gente precisa fazer? Tentar mostrar como a doutrina funciona, tentar praticar, ali é que é a seara de trabalho, a caridade. É difícil? É difícil. É impossível? Não. Nós vemos na historinha que, através do sonho, Jesus falou: eu preciso que você esteja ali, naquele lugar, trabalhando,
Então, ali era um campo fértil de trabalho. E esse pregador, por avaliar mal, ia abandonar. Então, que no dia a dia, a gente lembre-se dessa historinha, né, pregação fundamental, e que a gente não seja como esse pregador equivocado. Não é isso, Luzia? Nós somos tão imperfeitos, que nem sabemos escolher, né, o caminho a seguir, melhor caminho a seguir, né? Na nossa visão torta, a gente vai optando pelos caminhos tortos, né, achando que está fazendo bem. E é exatamente isso que a doutrina sempre nos alerta, né, de estarmos sempre atentos, não só aos nossos atos, mas também ao que chega aos nossos ouvidos. É o orar e vigiar eternamente. E que bom que ele teve ouvidos para ouvir Jesus, né? E que bom que passou por cima do seu orgulho e voltou para trás. Que bom. E vamos lá, vamos seguindo. Hoje, né, as informações, ainda mais com a internet, como nós estamos aqui, né, cada um na sua casa, em estados diferentes desse Brasil, e a internet chega, a informação chega, o programa chega. E com a internet, as informações elas ganharam assim a velocidade da luz. E as pessoas do mundo inteiro vão se conectando, independente dessa distância, né? E nós aqui somos um exemplo disso. E muita informação, mas de qualidades variadas. Temos sempre como base de comparação o Evangelho de Jesus. E mais que isso, nós devemos estarmos atentos para alinharmos os nossos pensamentos com os nossos sentimentos, com as nossas falas e com as nossas ações. Temos que estar atento a isso o tempo todo, porque senão a gente vai pensar uma coisa, falar outra e agir de uma outra forma. Não vamos ter a coerência e nem aquela exatidão na hora de pensar e falar, e sempre, claro, com base no Evangelho. Muito será cobrado a quem muito foi dado. E nós, espíritas, nos enquadramos exatamente aqui. Muito nos foi e nos é dado o tempo todo. Nós temos um conhecimento enorme. Então, por isso, a cobrança vai ser muito maior, porque nós já temos o discernimento, deveríamos ter o discernimento, nós temos o conhecimento e deveríamos usar melhor o livre-arbítrio para ter o discernimento, para saber, né, poder alinhar, ficar mais vigilante nos pensamentos, que é no pensamento que se origina tudo, a nossa fala, os nossos atos, os nossos pensamentos. Então, nunca esqueçamos de quem é o nosso modelo e guia, porque tem muita gente fazendo encarnado de modelo e guia. E o nosso modelo e guia sempre foi e sempre será Jesus. E nunca vamos esquecer, nunca esqueçamos de quem é o grande, quem é o imenso, quem é o enorme pregador, e com qualidade, que é Jesus. Né, Mauro? Muito bom. Então, vamos encerrando aí nosso programinha de hoje, daqui a pouco, né? A minha passagem, eu estou encerrando, mas eu queria colocar que eu fiz uma comparação que eu achei interessante, que nós somos como formiguinhas, né? Só que ao contrário, as formiguinhas, a gente vê elas saindo aí pelo mundo, andando pela nossa casa, às vezes, né? Para ir buscar comida, buscar alimento, na verdade, para levar para o formigueiro. Mas nós também estamos pelo mundo, no nosso dia a dia, espalhados por aí, né, passando por diversos lugares, por diversas situações, e nós podemos, de certa forma, servirmos humildemente, né, de alimento espiritual para alguém. Quem sabe, né? Mas esse alguém pode ser qualquer um, não é na nossa casa, ou num grupo de amigos, ou é pela rua, né? Às vezes até aquele morador de rua, ou na fila do supermercado, no metrô, onde for. E esse alimento, o que é? Esse alimento pode ser apenas algumas palavras, pode ser uma mensagem do Evangelho que a gente lembre na hora,
talvez um abraço amoroso, né? Um abraço carinhoso que uma pessoa esteja precisando, visitar alguém que está doente, ir até lá, levar um carinho, uma atenção, ou simplesmente até ouvir aquele que precisa desabafar, né? Ou seja, nós estamos falando aqui da gente andar pelo mundo como as formiguinhas andam, né? Mas nós fazemos isso levando aquilo que a doutrina nos ensina, que é a caridade, né? E a gente pode até dizer que, como foi dito aqui, a Luzia falou, a Ana Lu acho que também, é muito importante o exemplo, né? Foi dito até sobre as crianças, a atenção que prestam na gente, e realmente nós temos que exemplificar, nada melhor que isso. Portanto, eu diria que a melhor pregação que existe é amar ao próximo, seja quem for e em todos os momentos. É isso aí. Obrigado. Ana Lu? Creio que hoje nós começamos a refletir sobre o que nós estamos compartilhando aí, né? Em tempo que nós temos as redes sociais, Instagram, Facebook, WhatsApp. Então, vamos utilizar todos esses instrumentos para divulgar a doutrina espírita, para divulgar o bem, né? Não precisa ser a doutrina espírita, mas nós estamos num programa espírita, né? Então, por isso que eu falei isso, mas para divulgar o bem, para levar mensagens de esperança, que nós possamos nos atentar para o que sai da nossa boca. Não é necessário estar à frente de um templo espírita ou de qualquer outra religião para ser considerado pregador. Nós já estamos chegando a essa conclusão, né, depois desses momentos que nós passamos aqui juntos. Somos todos pregadores quando temos oportunidade de falar sobre Jesus, quando damos exemplos no dia a dia através dos nossos atos. Aí sim, nós estamos assim representando o nosso Mestre Jesus. Lembremos que o Cristo andou entre leprosos, entre criminosos, entre doutores da lei, e sigamos o exemplo de Jesus. Aí sim nós vamos estar amparados. É isso. Zé Mauro, Gustavo botou... Consegue ler daí? Consigo, eu já até li. Eu vou ler aqui. Sim, o Evangelho, capítulo 25, adverte para não violentarmos nenhuma consciência. Falamos sobre isso aqui, né? Nossa doutrina exige, capítulo 17, maturidade do senso moral para ser absorvida. Devemos deixar ir em paz quem repele nossa pregação. O que é dito aqui, eu acho que essa última frase que o Gustavo colocou aqui é exatamente o resumo disso. Devemos deixar ir em paz quem repele nossa pregação. Isso diz respeito àquilo que comentamos, de respeitar o lugar de cada um, o momento de cada um, de não querermos convencer ninguém, né? E a doutrina pede maturidade do senso moral, que faz parte para que possamos estar por aí sem prejudicar ninguém, somente contribuindo. É isso aí. Obrigado pela contribuição, Gustavo. Jesus orientava, né, os discípulos quando ia nas casas, bater, que a paz chegasse nas casas e dissesse: a paz esteja convosco. E se a pessoa, o familiar, não quisesse receber, então que batesse as sandálias e saísse adiante, porque a paz voltaria para ele. E isso é respeito, né, do limite do outro, o tempo do outro, o entendimento do outro. E isso é muito interessante. Vamos lá, dar boa noite para os nossos amigos. Vamos. Tia Edila, boa noite, minha tia linda. Nossa tia, né? Nossa tia. É tia do programa. Verdade, é a tia do programa, é nossa tia. Maria Isabel, boa noite.
A Bel, eu comentei que ela chegou cedo hoje porque ela comentou comigo quando nos encontramos. Eu cheguei tarde, mas eu fui lá no programa na semana passada. Um abraço, Bel. Boa noite, Gustavo. Doutor Dalei. Boa noite. Boa noite, amor. Ó, tá ali firme e forte assistindo. Luciano, boa noite. Obrigado. Tetê Rivera, boa noite. Boa noite, Tetê. E é isso. Queridos amigos, esperamos de coração que tenhamos conseguido passar a mensagem, a diferença do bom pregador, do pregador não tão bom assim. Ih, Zé Mauro, peraí. Voltou. E que estejamos atentos, porque o nosso guia e o nosso mestre não é nenhum encarnado. O nosso guia e nosso mestre é Jesus. Então, são as palavras dele, são nas palavras dele que nós temos que nos basear e sempre comparar. É o nosso parâmetro, está ali, Jesus. É o marco divisório da história, Jesus. Então, não vamos endeusar encarnados imperfeitos num planeta de provas e expiações. Pensemos nisso. Ana Luz e Mauro, seus comentários? Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez. Foi muito bom estarmos juntos. E é isso aí. Todos nós somos pequenos pregadores, como essas formiguinhas que eu falei, e que estejamos no formigueiro do Mestre Jesus, esse formigueiro de luz. Lembremos disso. Eu aproveito para pregar, minha última pregação aqui hoje. Quem não assistiu o Nosso Lar, por favor, vamos lá assistir o Nosso Lar, para poder incentivar, né, o cinema brasileiro a fazer mais produções sobre os filmes e sobre os temas espíritas. Então, por favor, pessoal, vamos para o cinema. Porque, e se nós incentivarmos, tem uma proposta, tem um projeto de fazer toda a série André Luiz. Olha que fantástico, quanta informação. Então, precisamos incentivar para que isso se torne realidade, que é filme pra caramba, é muito livro. Quem vai sair lucrando somos nós, né? É uma obra linda. É lindíssimo. E em breve vai chegar o Irmãs Fox, que eu estava assistindo uma entrevista com o Wagner de Assis, né, se eu estiver falando certinho o nome do diretor, e ele já falou que já vem por aí Irmãs Fox. Então, é uma forma de aprender, como tudo começou. Fantástica, fantástica. Vamos orar para agradecer? Zé Mauro, você faz para a gente a prece de agradecimento e encerramento? Claro. Vamos dar graças a Deus e a Jesus, irmão. Elevar nossos corações em agradecimento por mais esse encontro. E possamos sair daqui um pouco melhores do que quando sentamos para nos reunirmos mais dessa vez. E tenhamos uma excelente semana, inspirados por tudo isso que ouvimos, e que possamos estar novamente aqui na semana que vem, na próxima terça-feira, com mais um programa, Viver no Mundo, sob a ótica da doutrina. Tudo isso, mestre, tentando nos alinharmos aos seus ensinamentos. Muito obrigado pela oportunidade. Graças a Deus e graças a Jesus. Boa noite, amigos. Não esqueçam de deixar o like, de acionar o sininho. Terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, mais um programa Viver no Mundo. E sempre lembrando, caso tenha algum tema que tenham curiosidade, tenham algumas dúvidas, pode trazer para a gente, que a gente, com o maior prazer, vai desenvolvê-lo aqui no programa. Um beijo a todos, boa noite, Ana Lu, boa noite, Zé Mauro. Boa noite, Luzia, boa noite, Ana Lu, boa noite a todos, um beijo grande, muito obrigado mais uma vez por estarem conosco. Boa noite, Luzia, boa noite, Zé Mauro, boa noite, queridos amigos, uma semana abençoada para todos. Um beijo. Beijo. Até terça-feira que vem, 19 horas, Web Rádio Cristo Consolador, programa Viver no Mundo. Beijos!
chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.